Olá, eu sou a Salete Aranha e hoje vou abordar com vocês um assunto que acho extremamente interessante. No encontro passado, nós estávamos falando da importância da comunicação entre os membros da família para a gente poder desenvolver, planejar uma forma de funcionamento da família de um jeito que todos possam contribuir com a parte do trabalho, das tarefas, das rotinas e ao mesmo tempo que todos possam ter as suas horas de lazer, o seu descanso e a sua possibilidade de satisfazer as suas necessidades. Hoje eu gostaria de abordar com vocês esse assunto sobre a comunicação dentro da família, mas lembrando que a comunicação eficiente é importante não só nas famílias de pessoas com deficiência, mas em qualquer agrupamento, em qualquer coletivo do mundo. Para iniciar esse tópico, é interessante lembrar que todos nós gostamos de ser tratados com respeito e de garantir os nossos direitos na convivência com outras pessoas sem violar o direito dos outros. Esse é um desejo de todas as pessoas e, infelizmente, nem sempre nós somos tão eficientes para garantir esse tipo de objetivo, né? Existem alguns padrões na comunicação que podem facilitar ou impedir ou mesmo atrapalhar o alcance do objetivo de vivermos de uma forma justa e satisfatória para todos. Eu diria que os 3 padrões de comunicação, de convivência mais comuns e mais importantes são o padrão da passividade, o padrão da agressividade e o padrão da assertividade. Na verdade, esses 3 padrões englobam praticamente toda a comunicação entre seres humanos. Mas vamos falar um pouquinho sobre a pessoa que é passiva. A pessoa que é passiva tem muita dificuldade de se posicionar perante outros, seja uma pessoa só ou seja um grupo. E ela tem dificuldade por uma série de razões diferentes. Cada um tem a sua história de construção pessoal, tem a sua história de construção da individualidade, portanto, as razões, os motivos podem ser diferentes de uma pessoa para outra. Mas, de maneira geral, a pessoa passiva é aquela que sente necessidade de agradar o outro a qualquer custo. Ou então, ela não quer causar problema no relacionamento, ela quer evitar discussões, quer evitar problemas. E muitas vezes a pessoa passiva sofre em silêncio, porque não consegue colocar os seus desejos, os seus pensamentos, as suas necessidades. Uma outra razão, forma de pensar que geralmente a pessoa passiva tem é representada mais ou menos por essa frase: não adianta mesmo que não vai mudar nada, não adianta eu ficar discutindo com alguém, porque cada um é de um jeito, cada um pensa o que quer, eu não vou me desgastar à toa. Então ela se cala. E na realidade a pessoa passiva perde muito. Primeiro, porque ela se autossabota, né? Ela não vai atrás daquilo que é importante para ela. Ela se recolhe e aceita a vontade, a determinação ou simplesmente o gosto de outras pessoas. E ela fica enterrada nela mesma. Ela não manifesta o que quer, ela não fala o que deseja e ela não faz muitas vezes o que quer. Ou mesmo ela faz o que não quer, fala o que não quer dizer e faz de uma forma que ela atende ao outro e não a ela mesma. Isto é autossabotagem. Desta forma, o que acontece? A pessoa vai guardando dentro de si e vai acumulando tristezas, mágoas, às vezes até se torna uma pessoa mais depressiva, uma pessoa sem muito gosto pelo brilho da vida, uma pessoa sem muito prazer no viver, porque na verdade ela não está vivendo a vida dela, ela está aceitando as imposições conscientes ou inconscientes
voluntárias ou involuntárias de outras pessoas. A autossabotagem é um processo muito destrutivo, muito ruim para quem utiliza dele, mesmo que ela não saiba que está fazendo isso. Ao mesmo tempo, a pessoa passiva colabora com uma outra coisa, que é com um comportamento injusto, às vezes egoísta e às vezes agressivo da outra pessoa. E com esse gancho, vamos falar um pouquinho sobre a pessoa agressiva. A pessoa agressiva diz o que quer, do jeito que quer e quando quer. Ela chega, ela cai forte e manifesta o seu pensamento, manifesta a sua vontade, manifesta os seus desejos de uma forma impositiva, de uma forma forte e às vezes até de uma forma ofensiva. A pessoa que tem um padrão agressivo de comunicação, mesmo que ela não seja sempre agressiva, mesmo que ela se torne agressiva em determinados momentos, nesses momentos, o que ela mostra? Ela mostra uma falta de sensibilidade muito grande para com os sentimentos e percepções da outra pessoa e também para as consequências da sua fala, para as consequências do seu ato. O padrão agressivo se manifesta através da fala e muitas vezes através do comportamento, com agressões que podem, inclusive, alcançar o nível da agressão física. Na verdade, o passivo se autodestrói por autossabotagem e o agressivo destrói o outro, mas também se destrói porque ele vai ficando sozinho, né? A pessoa que tem um padrão agressivo mais frequente, muitas vezes vai se tornando uma pessoa muito solitária, porque as pessoas se afastam desse tipo de padrão. Agora vamos pensar um pouquinho. Numa situação familiar, ou mesmo numa situação de trabalho, ou mesmo numa situação de amizade. Alguém passivo convivendo com alguém de padrão agressivo. O que acontece? Geralmente, a pessoa passiva sofre medo, ela fica mais tímida, ela engole, como a gente fala, né? Engole sapo, ela aceita e se cala perante colocações com as quais ela não concorda, ou das quais ela não gosta, ela não se sente bem com aquele tipo de interação, mas ela não se manifesta, ela se cala. Com isso, muitas vezes, a ansiedade vai tomando conta da vida de uma pessoa passiva, na interação com uma pessoa mais agressiva. E também, um outro processo que acontece é que a pessoa passiva pode sentir raiva daquela situação, mas ela vai mantendo aquela raiva dentro dela, como ela não dá válvula de escape, ela não se manifesta, ela não luta por aquilo que ela quer, ela não fala o que ela quer falar, ela não se manifesta, ela vai mantendo contida aquela raiva, que o dia que explodir, geralmente faz com que ela pule do espaço da passividade para o outro extremo, que é o espaço da agressividade. Já o agressivo, com ou sem intenção, machuca as demais pessoas. Se torna antipatizada muitas vezes nos grupos aos quais ele pertence e muitas vezes também ele se torna mais solitário, porque as pessoas evitam o contato. E aí, muitas vezes ele se incomoda, ele próprio se incomoda, a própria pessoa se incomoda com o padrão que utilizou na comunicação. Ele sabe que foi destrutivo na comunicação, não se sente bem tendo feito daquela forma e não sabe como voltar atrás. Não sabe como recuperar, resgatar a interação no ponto em que ela se encontrava. Então, a interação entre passivo e agressivo é um padrão que requer esforço dos dois para se desenvolver, para se transformar. Tanto o passivo precisa trabalhar algumas questões que nós vamos abordar logo mais, como o agressivo também precisa exercitar alguns tipos de controle e alguns níveis de expansão de consciência para que a interação se torne mais eficiente e mais
feliz para os dois lados, né? Mais benéfica. Então, eu não sei como é a sua família, mas você sabe. Procure ver se você identifica quais são os padrões de cada um deles, partindo do seu. Qual que é o padrão mais frequente no seu comportamento, na interação com os demais membros da sua família? Você tende a ser mais passivo ou passiva, guardando as coisas para você e agindo da forma com que você pensa que o outro exige, ou quer, ou deseja? Ou você é mais agressiva? E você vai olhando para cada membro da sua família e vai identificando os padrões, porque isso é importante. Se nós queremos transformar a comunicação intrafamiliar para que a nossa vida e a nossa rotina possa se tornar mais eficiente e mais feliz, é necessário primeiro que a gente consiga identificar esses padrões todos. Bom, e aí você pode dizer, mas eu não sou passiva, às vezes eu sou, mas eu não sou passiva sempre, e também não sou agressivo sempre. Né? Às vezes eu sou agressiva, às vezes eu não sou. Mas só existem esses dois? Não. Existe um outro padrão, que é o padrão desejado para toda a vida, que é o que a gente chama de padrão assertivo de comunicação. A pessoa que se utiliza desse padrão, ela tem voz própria. Ela consegue defender os direitos dela, manifestar o que ela quer, pedir o que ela precisa, solicitar informações, aquelas que ela deseja. É uma pessoa que consegue expressar emoções negativas sem se judiar e sem judiar do outro. Ela também consegue expressar emoções positivas. Ela consegue mostrar alegria, afeto, orgulho, atração, de uma forma muito serena e muito tranquila. A pessoa assertiva consegue participar de conversas muito confortavelmente. Ela participa do início de conversa, do meio de conversa, e ela consegue se despedir de uma conversa de uma forma muito tranquila. Se houver uma briga ou alguma discussão, alguma coisa no contexto no qual ela se encontra inserida, ela vai conseguir olhar, analisar o que está acontecendo, identificar hipóteses sobre as razões e motivos das pessoas participantes da discussão, identificar a posição, o pensar, o sentimento que ela tem e consegue colocar isso quando acha que isto será uma contribuição eficiente, né? De uma forma que não ofende ninguém, não agride ninguém e se torna produtivo dentro da conversa no grupo. O assertivo também é uma pessoa que consegue lidar, gerenciar a sua irritação na hora em que ela acontece. Porque quando a gente fica irritada com uma pessoa, se eu não consigo identificar que eu estou irritada, por que é que eu estou irritada, e colocar isso de uma forma assertiva, essa irritação vai crescendo, crescendo, vai se transformando em raiva e novamente, da mesma forma que a gente mencionou ali quando estávamos falando sobre a passividade, a hora que essa raiva explode, ela se torna bastante destrutiva, às vezes até incontrolável. Então, em resumo, vimos que existem 3 padrões diferentes de comunicação. O padrão da passividade, que geralmente não é uma contribuição para uma comunicação eficiente e tranquila, agradável. Existe o padrão da agressividade, que também é destrutivo nas interações. E existe a assertividade, que é a capacidade de falar o que precisa ser falado na hora que é para ser falado, com a pessoa com quem você precisa falar e do jeito que a sua ideia, seus pensamentos, seus sentimentos sejam compartilhados, sem ser destrutivo para você mesmo e sem ser destrutivo para o outro. Eu não sei qual também foi a sua experiência de desenvolvimento. Eu não sei se na sua família as pessoas são mais assertivas, ou são mais passivas, ou agressivas, ou se teve de tudo, né? Mas realmente na educação brasileira é muito raro encontrar a prática da assertividade desde o ambiente de formação em casa. Nas escolas também.
não é muito frequente encontrarmos professores assertivos, gestores assertivos, né? No trabalho, difícil encontrar pessoas assertivas, porque não existe culturalmente a prática, o exercício da assertividade. E essa é uma das coisas que a gente gostaria de transformar. É importante para você conhecer o tema da assertividade e começar a exercitar em casa. Às vezes você não vai conseguir com que todas as pessoas da sua família comecem a fazer o exercício da assertividade juntos, né? Em conjunto. Não tem importância. A gente começa de onde consegue. E onde é que eu consigo? Na minha decisão. Eu sou a pessoa que posso começar o exercício da assertividade na minha família, na minha casa, no meu ambiente de trabalho, entre os meus amigos. De que forma? Eu desenvolvendo a assertividade. Eu exercitando e utilizando a assertividade na comunicação com as pessoas. Aos poucos, isso vai se tornando um exemplo e as pessoas vão começando a também exercitar alguma coisa semelhante. Aos poucos isso vai se espalhando no ambiente que a gente convive. Mas é importante que comece de algum lugar. Especialmente numa família que, como a gente disse na apresentação anterior, numa família em que tenha surgido uma criança ou um filho ou algum membro da família com uma deficiência que requeira muita atenção, muito atendimento de profissionais, ou seja, que aumente bastante o número de compromissos sérios e essenciais a serem desempenhados com determinada pessoa ou pessoas. Nesta família em especial, a capacidade da comunicação assertiva é extremamente importante para que a negociação da distribuição de tarefas, a organização da rotina, seja feita de uma forma legal, de uma forma agradável, serena pelo menos.